Bem-vindas e bem-vindos de volta aqui para a segunda mesa desse dia de discussão sobre o impacto da direita radical sobre as normas internacionais de direitos humanos e meio ambiente. Sono Giancarlo Suma, pro Brown, la legge Brown, o federalismo e direita radical na América Latina. Hoje, para amanhã, tivemos uma mesa muito interessante sobre o crescimento da direita radical na América Latina, no mundo, as conexões globais. E, hoje à tarde, teremos duas mesas temáticas. A primeira dedicada sobre o impacto desse crescimento da direita radical sobre os direitos humanos, com ênfase sobre a situação na Argentina, que é algo que muito falamos pela manhã, mas entrar muito específico, e para isso temos aqui a minha esquerda, Gabriela Mitidieri, do SES, que, como vocês sabem, é a organização de defesa de direitos humanos mais tradicional e representativa na Argentina, com uma trajetória agora de mais de 40 anos de estudo, luta por direitos humanos. E a minha direita, Paula Drummond, professora aqui do IE, dos Estudos Internacionais da UFRJ, que nos falará sobre o impacto da administração Bolsonaro aqui no Brasil, sobre a atuação diplomática do Brasil a nível internacional, principalmente no que diz respeito aos mecanismos de defesa de direitos humanos. Mas, de forma geral, como um governo de extrema-direita pode realmente ter um impacto muito concreto sobre a diplomacia e a atuação do país em âmbito internacional. Estamos esperando também o Dr. Paulo Abrão, que está aqui conosco, esperamos que possa chegar em algum momento, não sabemos o que aconteceu. Eu sei muito, então, somente antes de dar a palavra para a Gabriela Mitidieri. Gabriela é doutora em História pela Universidade de Buenos Aires e trabalha na área de mobilização no CELS de Buenos Aires, que é o Centro de Estudos Legais e Sociais, principalmente no que diz respeito ao levantamento das manifestações da extrema-direita na Argentina. E a Gabriela também faz parte do corpo docente da aula no Instituto de Investigação e de Estudo de Gênero da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, a UBA. Então, sem mais demora, Gabriela, muito obrigado. Você tem uma apresentação, então, para você, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? En primer lugar, agradecer la invitación de parte del CELS, gracias a Miguel, gracias a Mónica, a Carla, a Giancarlo, a Andrea. Mi nombre es Gabriela, formo parte del Centro de Estudios Legales y Sociales, es una organización argentina creada en 1979 durante la última dictadura militar. Es una organización que promueve la protección de los derechos y su ejercicio efectivo, la justicia y la inclusión social a nivel nacional e internacional. Como decía Giancarlo, trabajo en un área de reciente creación que se ocupa, entre otras cuestiones, del monitoreo de expresiones de nuevas derechas radicalizadas en Argentina. Voy a dividir mi exposición en 3 momentos. En primer lugar, me gustaría compartir un estado de situación que se enmarca en la coyuntura electoral que atraviesa el país, Argentina. ¿Quiénes son los candidatos de la extrema derecha? ¿Cuáles son sus agendas? ¿Qué desafíos le plantean a los consensos mínimos democráticos que construimos después de la dictadura militar? ¿Qué obstáculos y peligros puntuales representan para los organismos de derechos humanos, los movimientos sociales, pueblos originarios, feminismos, el colectivo LGTBIQ+, las izquierdas y progresismos en sentido amplio? En un segundo momento, quisiera detenerme en algunos estudios que vienen llevando a cabo espacios de investigación con los que nos encontramos colaborando en este momento, en particular en torno a los discursos de odio y a la forma en la que las extremas derechas se expanden en las redes sociales,
Y en un tercer y último momento voy a recuperar algunas reflexiones acerca de cómo puede actuar una organización ligada a los derechos humanos en este contexto y por qué es necesario que lo haga. La tecnología de derecha. La tecnología de derecha. Sí, sí. Bien, ¿sí? No, no quiero. Sí, bueno, entonces la segunda mitad del año 2023 nos encontrará en una coyuntura electoral en la que serán renovados el Poder Ejecutivo Nacional, distintos gobiernos provinciales y municipales a lo largo de Argentina. El clima es tenso, al malestar social que generó una inflación que no se detiene y un gobierno que no brinda respuestas a una serie de problemas estructurales que la pandemia agudizó: pobreza, vivienda, asistencia social, acceso a la justicia. Se le suma una fuerte indefinición acerca de quiénes serán los principales candidatos a presidente desde las dos coaliciones políticas más importantes del país. Lo que les comparto aquí es una sistematización de intención de voto en las primarias, en las elecciones primarias que van a tener lugar en agosto. Lo que les muestro es la diversidad de candidatos por fuerza política, las dos principales fuerzas: Juntos por el Cambio, Frente de Todos, ahora renombrado Unión por la Patria, Javier Milei por la Libertad Avanza, y luego una serie de fuerzas minoritarias. Pero como pueden observar, la dimensión de la intención a voto en una fuerza de extrema derecha en la que solo compite un candidato, ¿sí?, provoca esta reacción de interpretar que cada uno de los otros candidatos tienen un tercio o un poco más del caudal de votos que acumularía Javier Milei luego de las primarias abiertas en el mes de agosto. Entonces, el hecho de que el partido de extrema derecha no esté preocupado en este momento por definir a su candidato presidencial, porque ya está definido, le brinda más margen de acción para explayarse sobre sus posiciones políticas, su agenda de gobierno, su carácter de outsider contra la casta política, carácter de que a esta altura carece de fundamentos a medida que Milei consolida articulaciones con históricos políticos conservadores a lo largo del país. Cabe destacar que no es Javier Milei el único representante de esta derecha que cada vez se radicaliza más. Dentro de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien tiene una superior intención de voto en relación a Horacio Rodríguez Larreta, maneja una agenda similar a la de Milei e incluso ha sugerido la posibilidad de una alianza, llegado el caso, que tuviera que de alguna manera asegurar la posición mayoritaria en el Congreso una vez elegido. Entonces, lo que les voy a compartir son algunos de los dichos, tweets, titulares, entrevistas que Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel han desplegado en estos últimos meses para de alguna manera imponer esta agenda de derecha en donde la dolarización de la economía, el cierre del Banco Central, el cierre del Ministerio del Género, la derogación de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, el recorte del gasto social, la libre tenencia de armas, la utilización de las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social, el incremento de la violencia policial como modo de garantizar la paz social,
la flexibilización laboral y previsional, son todos tópicos que de alguna manera corren hacia la derecha el eje de las discusiones políticas en esta coyuntura electoral. Este siendo uno de los extremos de estos dichos, ¿no? La posibilidad de un mercado de venta de órganos. Y esto aparecía en la sesión de la mañana y tal vez vale la pena volver a repasarlo, ¿no? El modo en el que Victoria Villarruel, pero también Patricia Bullrich y Javier Milei abordan el problema mapuche como una cuestión no de derechos ancestrales sobre el territorio, sino como ocupación ilegal de tierras que ameritan una intervención de las Fuerzas Armadas para contrarrestar esa presencia, sobre todo en el territorio de la Patagonia. Era de dolarizar la economía o de eliminar el Banco Central y con él la soberanía monetaria del país. Como decía, esto no es privativo, no es exclusivo de la Libertad Avanza, sino que también frente a la protesta social, Patricia Bullrich asegura que con ella esto se acaba, ¿sí? Que la intervención de las fuerzas policiales es una herramienta para desarticular la protesta social. Bien. El diagnóstico que hacemos, no obstante, no circunscribe a la arena electoral el clima de derechización. Esta es claramente expresión de un malestar social que no está pudiendo ser canalizado por fuerzas progresistas, las que son más bien vistas como parte de un status quo. Cabe destacar que hace apenas 2 semanas tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires el Foro Panamericano de Jóvenes Políticos, un encuentro que reunió a representantes de la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, con exfuncionarios de Jair Bolsonaro, influencers de derecha y antifeministas, miembros del partido de Giorgia Meloni en Italia, del Partido Popular Español, del Partido Republicano de Estados Unidos, entre otros. Son estas articulaciones las que ponen de relieve la necesidad de activar intercambios internacionales desde una perspectiva democrática de ampliación de derechos. De la mano de investigaciones en torno a los discursos de odio en redes sociales, por su parte, es posible identificar tanto las estrategias coordinadas para viralizar y amplificar mensajes antidemocráticos, xenófobos, contrarios a las políticas de derechos humanos, como cierta capilaridad de extrema derecha que se percibe en la fluidez, en la velocidad con la que se difuminan ciertos mensajes, que combina tanto una variante local de los tópicos que observamos en las derechas extremas globales, como posicionamientos conservadores y de derecha nacionalista, cercanos a la última dictadura militar, que encontraron en este contexto condiciones de escucha que el consenso democrático había mantenido a raya. Son discursos que pueden incluso dar el salto de la virtualidad a la acción, como observamos en septiembre de 2022 con el intento de asesinato sufrido por Cristina Fernández. Entonces, me gustaría ahora compartir algunos gráficos sistematizados por el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la Universidad Nacional de San Martín, con quienes venimos articulando desde el CELS. En esta exploración en particular es posible ver algunos datos agregados a partir de encuestas realizadas en el área metropolitana de Buenos Aires que muestran el crecimiento significativo de la tolerancia, el fomento y la producción de discursos de odio, junto con ejemplos de discursos de odio racistas, deshumanizadores, antidemocráticos en redes sociales. Más allá de que podemos acordar de que las redes sociales no son un reflejo fiel de la realidad, sí nos interesa detenernos en qué es lo que le hacen los discursos de odio en redes al discurso público, cómo corren el eje de lo pensable, lo decible, lo audible, lo tolerable. Entonces, lo que hicieron nuestros compañeros que están trabajando en el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos es conjugar algunas encuestas con
la recuperación de algunos ejemplos de discursos de odio que están circulando hoy por hoy con mucha fuerza. El crecimiento que vemos entre 2020 y 2022 es significativo, digamos, entre franjas de la población que solían ser indiferentes a los discursos de odio. Observamos en 2022 un crecimiento no solo de quienes son indiferentes, sino sobre todo de quienes promueven esos discursos de odio. Y lo que resulta llamativo es que, si bien en otros momentos históricos solía ser la franja joven la que se constituía como una suerte de bastión progresista, como una trinchera de defensa de los derechos humanos frente a las posturas más conservadoras, lo que estamos observando en este gráfico es cómo se asemeja cada vez más la línea que grafica la franja poblacional entre 25 y 40 años y la que grafica a la de 75 años y más. ¿Sí? Esto es un dato interesante a tomar. Y luego esto, en el contexto argentino, es una novedad. Hay una serie de acuerdos democráticos, de pisos de sentidos comunes, reactivos al golpe de Estado, a la dictadura militar, construidos en buena medida por la vitalidad, por el dinamismo del movimiento de derechos humanos, que había evitado que ciertas cuestiones fueran siquiera pensables, ¿no? ¿En qué casos podría usted estar de acuerdo con un golpe de Estado en la Argentina? ¿Sí? Entonces, algunos de los tópicos que también los hemos visto, entiendo también en el caso de Brasil, la excesiva corrupción o la catástrofe económica podrían ser fenómenos que justificaran una posible adhesión a un golpe de Estado. Y aquí simplemente son ejemplos de algunos de estos discursos de odio que aparecen en redes sociales, que han rastreado desde el laboratorio de estudios, que tienen que ver con la deshumanización, la incitación a la inhibición de derechos, la incitación a la violencia, la incitación al acoso, ¿sí? Con una fuerte carga de racismo, con una fuerte carga de reacción contra los movimientos sociales, contra quienes reclaman derechos. Y por supuesto, algo que recogen estos estudios también es cómo la pandemia agudizó el malestar, cómo la pandemia también desgarró el tejido social de un modo en el cual estos discursos resultan cada vez más belicosos, cada vez más violentos. Posturas contrarias a los sindicatos, posturas contrarias a la izquierda, a los movimientos sociales, posturas antisemitas, ¿sí? Bien. Con este diagnóstico, ¿qué tarea le toca a una organización de derechos humanos como el CELS? ¿Cómo incide un organismo de derechos humanos en la agenda en un contexto electoral? Entonces, contarles brevemente, como les decía, el CELS nace en 1979, en el momento más cruel de la dictadura militar, para luchar por la democracia, por la justicia. Y desde entonces el CELS trabaja por la población en cárceles, el activismo racista que avanza sobre tierras campesinas e indígenas, el impacto de la deuda con el FMI, la rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad y dictadura, el acceso a alimentos. Trabajamos contra las políticas de seguridad represivas, por el derecho a migrar, a una vida libre de violencias. Hemos participado de los debates sobre la identidad de género, el aborto, y somos parte de los feminismos populares. Este año se cumplen 40 años del retorno de la democracia, y es en ese marco que el CELS edita este libro de reciente publicación, Más que Nunca. Y en su introducción decimos
Desde la pandemia crece la pregunta con cuánta desigualdad la democracia sigue siendo democracia, ¿sí? Desde el CEL sostenemos que mientras ganan espacio los proyectos de derecha autoritaria que proponen resolver los problemas de la democracia con menos derechos, creemos que el camino es el inverso. Porque a su vez el hilo de la historia que conecta estos nuevos proyectos autoritarios con aquellos del pasado puede conducir a un achicamiento progresivo de la democracia, hasta la posibilidad de transformarla en otra cosa. Entonces, es preciso subrayar que en este estado de cosas, el movimiento de derechos humanos en el que el CEL se inserta sufre directamente el impacto de esta avanzada. Las agendas que las extremas derechas en nuestro país buscan desarmar son cada una de nuestras agendas. La lucha por la memoria, verdad y justicia, la denuncia de la violencia policial en el presente, los derechos sexuales y reproductivos, el respeto y la aplicación de las leyes conquistadas por el colectivo LGTBI+, la defensa de los derechos de las comunidades indígenas. Y en ese sentido, nos encontramos trabajando estratégicamente con dos hipótesis. En primer lugar, entendemos que el modo en el cual la extrema derecha amplifica discursos de forma exitosa es gracias a una cuidadosa y coordinada difusión de mensajes en redes sociales que apelan a sintonizar con el malestar social, que genera la precariedad creciente de la vida y la falta de respuestas que este sistema le da a esas demandas insatisfechas. Es una coordinación que se apoya en el trabajo cotidiano de militantes e influencers, los cuales son amplificados a su vez por granjas de trolls, y en la diversidad de soportes en los que circulan sus mensajes. La segunda hipótesis de trabajo es que su éxito, el éxito de la extrema derecha en nuestro país, también debe entenderse tomando en consideración, como lo veíamos en la sesión de esta mañana, el conjunto de articulaciones construidas a nivel local, con sectores del evangelismo y el catolicismo conservador, con elementos cercanos a las Fuerzas Armadas actuantes durante la dictadura, con partidarios del neoliberalismo menemista, con sectores conservadores, con políticos que rompieron por derecha con sus organizaciones y partidos, pero también a partir de las alianzas estratégicas con organizaciones de extrema derecha que han entablado a nivel internacional, que ya cuentan o que han contado con inserción gubernamental en sus respectivos países. A partir de estas dos grandes hipótesis es que construimos diferentes líneas de acción que consideramos prioritarias para desarrollar en este año electoral en curso y para trabajar en los años por venir, porque no es un fenómeno que parezca que vaya a detenerse. En principio, nos encontramos realizando un mapeo de los armados político-electorales de extrema derecha en todas las provincias del país. Hacemos un seguimiento de los resultados de las elecciones, identificamos a las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a estas fuerzas conservadoras y a su actuación. Identificamos a los principales influencers, personalidades destacadas y políticos con presencias en redes sociales, analizamos las narrativas y los mensajes, exploramos sus modos de disputar hegemonía, hacemos un seguimiento de cuentas durante episodios de conflicto político que disparan mayor activación del flujo de mensajes. Construimos una campaña de comunicación en torno a los 40 años de democracia argentina con mensajes específicos que apuntan a desmontar discursos de odio, tales como la promoción del uso de armas, el cercenamiento de derechos o la actuación de las Fuerzas Armadas en la protesta social. Nos encontramos reactivando redes locales en las que convocamos organismos de derechos humanos, sindicatos, movimientos sociales, pueblos originarios, medios comunitarios, centros de investigación, con quienes compartimos diagnóstico acerca de la necesidad de articular estrategias de intervención en esta coyuntura. Y por último, realizamos encuentros de intercambio, en los cuales se cuenta este viaje, para aprender con organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, así como institutos de investigación del Brasil, que puedan compartirnos su experiencia en enfrentar exitosamente el bolsonarismo. Entonces, para ir terminando,
Creemos que las organizaciones sociales tenemos redes y disposición para generar estrategias conjuntas de intervención política. Creemos que tenemos potencia y memoria movimentista y entendemos que hay una continuidad entre orden social, orden económico, opresión de género, de clase y racial. Sabemos que las políticas de reconocimiento identitario son insuficientes para resolver los problemas derivados del neoliberalismo y debemos llevar adelante varias acciones en paralelo. Investigar cuánto persiste la memoria sobre los derechos humanos, como el nudo de las democracias, cómo generar nuevas memorias, avanzar en acciones políticas, como la identificación de redes de resistencia entre la sociedad civil y espacios institucionales, identificar experiencias internacionales exitosas frente a la extrema derecha, y establecer dispositivos ante la emergencia en la creación de redes locales que nombramos antifascistas. Buscamos entonces disputar mensajes a través de nuevas narrativas y encuadres que fortalezcan los derechos humanos como sentido mismo de la democracia, monitorear los debates públicos, los ejes de discusión electoral, los riesgos, las tendencias, las oportunidades. Queremos incidir y participar en el debate, investigar y conocer con el mayor nivel de comprensión posible a los grupos de derecha, cómo se organizan, financian y operan. Nada más, muchas gracias. Gracias, Gabriela. Muito obrigado. Situação que estamos todos acompanhando com atenção e preocupação. E você se referiu às conexões nacionais e internacionais, também com forças de direita que já acederam ao governo ou tiveram no passado no governo. Eu acho que não vai estar muito oportuna com a próxima intervenção da professora Paula Dumont, aqui do Instituto Internacionais da PUC, Rio. A Paula, ela é uma especialista, que agora vai falar sobre o que concretamente fez a principal experiência do extremo-direita aqui na Bélgica, no Brasil. Obrigada. Primeiramente, boa tarde a todas e todos. Vocês estão funcionando? Começo agradecendo imensamente ao convite, a Mônica, a Paulo, a Andréia, a Giancarlo, da Rede Rural, para apresentar aqui uma pesquisa que eu venho desenvolvendo ao lado da professora também da SPM de São Paulo, sobre os efeitos disruptivos da extrema-direita radical em fóruns multilaterais, olhando especificamente para questões de gênero. E essa pesquisa surge justamente da nossa interrogação sobre os governos e outros atores do chamado Sul Global, de direita radical, e também da ausência de debates sobre questões de gênero na atuação desses atores. A gente percebia que a literatura existente até então vinha focando muito nos casos do Norte Global, Hungria, Polônia, Estados Unidos, ou então em ONGs cristãs, sobretudo dos Estados Unidos. E a nossa pesquisa veio justamente no intento de mapear esse posicionamento aqui no Brasil, e também em diálogo com a literatura sobre política externa brasileira, direita radical, que vem crescendo, e que se posiciona basicamente em duas vertentes. Né? Uma vertente, que é Casarões, de Feliciano Guimarães, que vão enfatizar a emergência, né? Como o Feliciano fala, de um modelo evangélico de política externa, ou de um rompimento do governo Bolsonaro com a ordem internacional liberal. E, por outro lado, por exemplo, contrapontos feitos pelo Davidson Belém de que o governo Bolsonaro, no fim das contas, mais do lado do que moveu em determinados fóruns laterais, especialmente em questões de meio ambiente, de modo que reproduzia práticas que já aconteciam na política externa. Então, a gente se perguntou como, então, se manifestava em questões de gênero, e o Brasil era um caso particularmente relevante para a gente, não só para extravasar aquilo que a gente estava vivendo, mas também porque o Brasil se colocou durante muito tempo como o que a gente chama de um empreendedor de normas de gênero no cenário internacional. O Brasil foi um dos proponentes
né, de uma resolução sobre direitos LGBTI no Conselho de Direitos Humanos, e essa postura muda, aparentemente, de forma radical. E a gente começa a monitorar, então, a circulação de valores familistas dentro, né, sobretudo, dos pronunciamentos, não só, né, dos suspeitos usuais, que seriam o Bolsonaro, a Damares, a Angela Gandra e o Ernesto Araújo, mas também olhando para documentações em postos-chave da diplomacia brasileira, sobretudo em Washington e em Genebra, para tentar identificar se e como esses atores estavam advogando por perspectivas familistas ou antifeministas, como eles circulavam. E assim a gente fez a nossa pesquisa, também baseada não só nos discursos e documentos oficiais, mas também com correspondências diplomáticas que a gente conseguiu via Lei de Acesso à Informação. Quando a gente começou essa pesquisa, a gente tinha um feeling inicial que era, bom, o Brasil passou, né, de um normal entrepreneur para o que a literatura vem chamando de normal spoiler. E aqui eu pauso para falar que a literatura feminista já vem há alguns anos, de diferentes maneiras, tentando capturar, teórica e conceitualmente, o que acontece nesses fóruns multilaterais em relação a esses atores. Há livros da década de 90, monitorando a atuação de ONGs cristãs financiadas pelos Estados Unidos, que vão para resorts serem treinadas em linguagem de advocacy para ter impacto antes da Commission on the Status of Women, que acontece anualmente na sede da ONU em Nova York. Dentro dessa literatura, a Rebecca Sanders cunha esse termo de non-spoiling para definir um processo por meio do qual esses atores, de alguma forma, atuam para enfraquecer normas internacionais que são estabelecidas e amplamente aceitas, né? Isso engloba tanto mecanismos discursivos de contestação, mas também mecanismos práticos para interromper e reverter a difusão dessas normas. Tanto que uma característica usual desses not spoilers é justamente o uso das mesmas organizações internacionais que eles atacam e desprezam, né, no caso do Trump e do Bolsonaro, para conseguir trazer essas pautas e também credenciar organizações não governamentais que vão, naquele contexto, tentar, de certa forma, filtrar determinadas linguagens de direitos humanos de acordo com o que esses atores acham que são tópicos ou interpretações mais apropriadas e, consequentemente, disputando espaço com organizações feministas, com organizações de direitos LGBTI e por aí vai, né? E, de fato, quando a gente decidiu olhar, então, para duas agendas, né, e comparar como o governo Bolsonaro estava atuando, tanto a agenda de direitos humanos, como também na agenda de paz e segurança. E, de fato, na agenda de direitos humanos, o que a gente percebeu é a existência de uma cruzada antigênero nesses fóruns multilaterais de direitos humanos que olham para os direitos das mulheres, tentando, de toda forma, apagar referências à expressão gênero. Isso foi muito falado na mídia logo no início do governo Bolsonaro, em 2018, né, e isso aparece muito nas negociações internacionais, na tentativa de modificar léxicos que são muito aceitos, como violência contra o gênero, por exemplo, para falar em violência contra o sexo, violência contra a mulher, e por aí vai. Então, essas discussões, né, aparecem também em fóruns regionais, por exemplo, do Mercosul, quando o Brasil veta a menção de identidade de gênero, expressão de gênero e crimes de ódio contra a população LGBTI. Isso faz com que tenha acontecido o banimento do plano de trabalho de 2020-2021 da Comissão Permanente de Pessoas LGBTI do Mercosul. Esse foi um dos efeitos mais concretos na região, sobretudo. Dentre outros, né, o Brasil vetou referências à educação, a direito sexual e reprodutivo e às opções de casamento infantil, tentou excluir referências de educação sexual, isso no contexto do CDH, discussões que tentavam dar aos pais o direito de decidir se seus filhos teriam ou não acesso à educação sexual,
E isso aconteceu, sobretudo, com o que a gente percebe ser um policiamento de normas pró-gênero. Isso ficou muito evidente durante os esclarecimentos prestados pelo Ernesto Araújo na Câmara dos Deputados, quando ele evoca, né, a imagem da Gillette no bolo para mostrar que o que eles estavam fazendo, na verdade, era olhando para o bolo, que ele diz aqui são os direitos das mulheres, mas dentro desse bolo tem uma Gillette, que é o aborto. Então, o que nós estamos fazendo é tentar tirar a Gillette de dentro do bolo. Né? E essa tentativa de tirar a Gillette de dentro do bolo foi acontecendo de diferentes formas, mas uma delas foi a partir da promoção da linguagem pró-vida, colocando a família no centro do debate, né, e privilegiando o direito à vida do feto em detrimento da vida daquela que engravida. E em alguns exemplos que a gente encontrou durante a pesquisa que eu compartilho, um deles aconteceu nos bastidores da 14ª Conferência Regional sobre a Mulher na América Latina, em que o relatório de viagem de um dos assessores do Ministério da Família, da Damares, vai relatar um entrevero ocorrido na negociação do texto do Compromisso de Santiago, que é um texto que tentava falar justamente sobre violência contra a mulher. E nesse texto, a delegação brasileira percebe o que chama de menções inadequadas aos serviços de saúde sexual e reprodutiva. E isso gera um debate intenso por aplicativos de mensagem entre diversas áreas do Ministério para tentar ver qual seria a posição do Brasil. Né? E, em função disso, a Damares liga para o Araújo, né, que dá ordens, então, para que o Brasil não assine o Compromisso de Santiago e, assim, o Brasil se retira desse documento final. E essa anedota, eu acho que consegue ilustrar uma série de coisas, inclusive a forma como esses indivíduos muitas vezes se comunicam por formas não convencionais, né, o que fica nos aplicativos de mensagem sendo negociados em paralelo a essas negociações que muitas vezes a gente não consegue ter acesso porque ela não vai ficar registrada depois, a não ser no relatório de viagem de algum tipo de funcionário. Mas essas manobras, né, nesse primeiro caso, para interromper uma menção à saúde sexual e reprodutiva, também ficou muito claro na construção do chamado Consenso de Genebra, né? Quando, então, esse grupo de países, do qual o Brasil fazia parte, tenta posicionar a ideia de família nuclear não apenas como objeto de proteção, mas como sujeito de direito internacional. E ao fazer isso, né, e a partir desse entendimento e do privilégio, né, ao direito à vida, a partir de uma interpretação específica desse direito, o Brasil e esses outros países continuam tentando modificar a concepção do que significam os direitos sexuais e reprodutivos e também moldar o papel da mulher nessas esferas. Os bastidores do Consenso de Genebra também revelam esses esforços de norm spoiling. Antes do Consenso de Genebra, houve uma conferência global sobre a saúde da mulher, que foi o patamar inicial do Consenso de Genebra. Para essa conferência acontecer, a Valerie Hooper, que era, então, representante especial do governo Trump para a saúde global da mulher, envia um e-mail para a Angela Gandra, convidando-a para co-sponsor essa segunda conferência. E na mensagem da Valerie Hooper, ela diz de forma muito clara que a tentativa desse evento seria justamente se concentrar numa linguagem positiva na qual aqueles países tivessem consenso para justamente tecer um acordo de posição que guiaria as mensagens a serem dadas em negociações internacionais futuras, tal como foi o Consenso de Genebra. Além disso, né, uma outra questão que nos chamou a atenção foram as interações encontradas no âmbito da Embaixada Brasileira em Washington.
Naquele momento, a embaixada estava sendo chefiada pelo embaixador Nestor Foster, que participou de uma série, co-sponsor, né, uma série de eventos sobre família, né? Então, aconteceu a segunda Conferência Internacional para a Família em 2019, e nesse contexto de organização desse evento, em que Brasil e Hungria se reuniram junto com tradicionais organizações pró-família e pró-vida, como a CEFAM, por exemplo, International Youth Network for Values, o Foster se aproxima de uma organização governamental brasileira, chamada Organização Jesus Menino, que é uma organização que se diz ajudar sobreviventes de aborto. Não me perguntem como. E essas pessoas não só foram até Nova York, esse grupo, né, para participar da CSW, como foi para Washington encontrar o Nestor Foster, se reuniu com ele, né, ele ofereceu para facilitar o contato dessa organização com os membros da Marcha pela Vida, que estava sendo organizada nos Estados Unidos naquele momento. Ele envia um telegrama para Brasília, sugerindo que o líder dessa organização recebesse o título de embaixador honorário para a vida, e ele oferece as redes da embaixada para transmitir as mensagens dessa organização. Então, essas questões nos chamaram a atenção justamente para como essa retórica pró-vida capturou esses diferentes atores e conectou esses diferentes atores, influenciando a posição do Brasil em fóruns multilaterais, mas também dentro desses próprios postos diplomáticos a partir de aliados que o diplomata tinha naquele contexto. Ao mesmo tempo, a gente via uma certa ambiguidade de posicionamento quando a gente fala do alto discurso, né, brasileiro em fóruns multilaterais, sobretudo no sistema ONU, quando a gente olhava especificamente para o debate sobre paz e segurança. E aqui eu estou me referindo especificamente à Agenda Mulheres, Paz e Segurança, que é uma agenda com a qual eu também trabalho, e fiquei na expectativa durante o governo do que ia acontecer quando essa agenda encontrasse a retórica familista, porque aconteceu uma série de questões, por exemplo, no caso do governo Trump, negociações dentro do Conselho de Segurança em relação a essa agenda. Mas foi aí que a gente se surpreendeu, porque no caso da agenda de paz e segurança, nós passamos a monitorar todo o posicionamento brasileiro nos debates abertos sobre violência sexual em conflitos, sobre mulheres, paz e segurança e sobre operações de paz. A gente notou que o Brasil, ao invés de romper com o que havia sido feito antes, como era o caso da Agenda de Direitos Humanos, ele optou por manter o status quo e defender a Agenda Mulheres, Paz e Segurança como uma prioridade do Brasil em sua candidatura a um cargo de assento não permanente no Conselho de Segurança. Só que, isso pode ser, né, apenas estratégico, mas o que mais surpreende nos documentos desses debates é que, nesse contexto específico, o termo gênero, violência contra o gênero, todos aqueles que estavam sendo barrados em outros fóruns continuavam a circular livre e sem nenhum tipo de restrição. Então, o Brasil destaca várias vezes em seu compromisso com vontades de gênero e se coloca como um modelo global gender champion em mulheres, paz e segurança, em função da sua experiência em operações de paz. Então, todos os pronunciamentos do Brasil são no sentido de reforçar o Brasil como um grande provedor de peacekeepers que recebem treinamento e, portanto, não estão engajados com práticas, por exemplo, de abuso de exploração sexual, utilizando o tempo todo os 2 prêmios que o Brasil ganhou de gênero, né, em função da atuação de 2 mulheres peacekeepers, a comandante Márcia Braga e a comandante Carla. Elas foram premiadas pela ONU em função dos seus trabalhos.
E a imagem dessas mulheres é mobilizada o tempo inteiro pelo governo para justamente se alinhar com aquilo que era esperado do Brasil no Conselho de Segurança. Então, a gente denomina, nessa discussão, que o Brasil passa a ter uma política externa de mão dupla, combinando, de um lado, esses aspectos abertamente antifeministas com aspectos e repertórios de gender washing, né, que é justamente criar esse verniz democrático para ser aceitável e se alinhar com as expectativas dos outros membros do Conselho de Segurança. Então, em termos de conclusão final, o que isso quer dizer, né, no fim das contas? A gente acredita que, ao combinar esses dois conceitos, de um lado, o spoiler, né, que é a tentativa de minar essas regras e princípios e normas internacionais, com o conceito de gender washing, que é um conceito que vai falar sobre o uso hipócrita, né, das normas pró-gênero para se posicionar em determinados espaços sem ter, de fato, qualquer tipo de compromisso ou iniciativa que venham, de fato, a cumprir com esse objetivo, né? Isso nos ajuda a compreender melhor como governos de direita radical podem simultaneamente combinar elementos de rejeição e aceitação de normas internacionais pró-gênero em fóruns multilaterais. E como isso também ajudou o Brasil a reposicionar e transitar entre diferentes alianças nesse contexto. O gênero pode atuar tanto como uma forma dele se alinhar a atores conservadores com base nos valores compartilhados, por meio desses repertórios antigênero, mas também para manter um certo grau de legitimidade com outros atores relevantes. Além disso, né, essa leitura mais granular e matizada, que contrasta essas duas agendas, oferece uma perspectiva alternativa àquelas duas que eu falei no início da minha apresentação, né? De um lado, a ideia de que houve uma transformação, uma ruptura radical, e do outro, que houve uma continuidade e nada mudou significativamente. A gente oferece uma visão alternativa de como esses repertórios eles podem ser contraditórios e podem caminhar juntos, né? E como, portanto, né, agendas de política externa que adotam uma abordagem de direita radical conseguem navegar esses espaços multilaterais de uma forma complexa, múltipla e muitas vezes contraditória. Apresentação extremamente interessante. Eu já vou utilizando a minha função de moderador para eu fazer uma pequena observação, uma pergunta. Eu li, pessoalmente, por minha atividade de pesquisa profissional, nação, essa dualidade, como se referia à nação diplomática brasileira. No caso da Unesco, Paris, Organização Cultura e Educação, o Brasil manteve uma agenda, um engajamento, digamos, alinhado com a tradição do Itamaraty, bastante proativo pela questão de defesa da liberdade de expressão e proteção dos jornalistas e jornalistas. Coisa que, na verdade, é em contradição com relação à ação concreta do governo Bolsonaro aqui no Brasil. Possibilidade de confrontação contra o jornalista em base diária. Pergunta, então, essa observação. Pergunta, não pode ser que isso tenha a ver também com algum tipo de pacto ou consequência de escolhas pessoais de diplomatas? Por exemplo, o Itamaraty, alguns diplomatas, a partir do próprio Ministério dos Exteriores, eram alinhados com o bolsonarismo, ou a embaixadora de Genebra, que fez tudo que podia para acabar com a tradição diplomática brasileira sobre os direitos humanos. Em outros
âmbito, ou o embaixador Foster em Washington. Em outros âmbitos, continuaram o embaixador de carreira sem um alinhamento político claramente definido, profissionais, inclusive porque não havia tantos, digamos, quadros diplomáticos de extrema-direita com qualificação suficiente para ocupar todos os postos. E aí, a impressão que alguns deles tentaram continuar, digamos, até uma agenda civilizada, apesar, ou até, às vezes, com uma ação de guerrilha diplomática para evitar, digamos, vamos tentar segurar as pontas enquanto, quem sabe, isso passa. Então, me pergunto se não há, isso também é um elemento também de qualidade, ou, digamos, de forma ativa, com os quais alguns diplomatas em vários postos tentaram evitar um estrago maior. Certamente, eu acho assim, o papel dos indivíduos, né, dos burocratas, nessas esferas, é fundamental. Enfim, eu acho que em algumas pesquisas, eu esqueci agora o nome da pesquisadora da FGV, que tem feito um papel sobre os burocratas que existiam no governo Bolsonaro, Gabriela Lota. Ela vem mapeando justamente como alguns atores decidiram simplesmente não seguir essas regras. O que mais impressiona a gente nesse caso é que a mobilização dessa linguagem que era proibida pelo Araújo, né? Assim, existia uma diretiva do MRE para que essa linguagem não fosse utilizada. Ainda assim, ela foi utilizada, provavelmente por indivíduos que resistiram ou não ligaram para essa agenda, talvez. Mas, de todo modo, a gente vê posicionamentos oficiais e agendas oficiais e as cartilhas oficiais, né, de candidatura do Brasil. Se você pega a cartilha do Brasil de candidatura ao CDH e a cartilha do Brasil de candidatura ao CSNU, você vê um contraste diferente. Dois países, exato. Você está falando de dois documentos de alto nível, né? Para a gente olhar e ver, quando o Brasil lançou a candidatura no CSNU, eu peguei a cartilha e falei, tiraram a agenda do IPS, com certeza. E estava lá, número 1, a agenda do IPS. Isso não tem a ver com a mudança da candidatura? Não, com o microfone, não. Tem um estilo do Brasil na candidatura. O Brasil quase perde o lugar. Não, minha pergunta é se não tem a ver com o problema da candidatura do Brasil ao Conselho de Segurança, porque houve um problema dessa vez, o Brasil só ia entrar daqui a não sei quantos anos, e nesse cochilo o Brasil teve que, inclusive, negociar com outro país da região uma troca para que pudesse entrar. Então, a minha pergunta é se não estava também numa condição de fragilidade. Também talvez, mas novamente o que surpreende a gente nesse contexto é como as normas pró-gênero podem ser flexibilizadas em determinado contexto. Ou seja, a cruzada antigênero, ela não aconteceu igual em todos os fóruns. Ela pode ser flexibilizada de acordo com alguns contextos, né? Pode ter a ver com o modo de... Nisso a gente não entrou na nossa análise, até a gente sugere como passos para a ação futura, né? Isso pode ter a ver com as estruturas institucionais de cada um desses espaços, pode ter a ver com os indivíduos como empreendedores ou bloqueadores de normas, talvez, né? Mas, ao mesmo tempo, o que a gente está colocando é o seguinte, aquela agenda, a Agenda Mulheres, Paz e Segurança, não se demonstrou uma agenda suficientemente assustadora, e a gente fala isso no artigo, né, para ser cooptada para aquele princípio. Porque ela não deslocava o papel da mulher enquanto reprodutora da nação, todo o papel simbólico que estava servindo do tempo todo, e mulheres militares, né? Então, existia uma figura que estava sendo também mobilizada ali, que condizia com as normas internacionais, né? E que passa e que continua sendo mobilizada de forma não problemática nessas esferas. Agora, dito isso, a Agenda Mulheres, Paz e Segurança era uma agenda muito mal vista pelo governo Bolsonaro domesticamente, né? A gente não teve mais nada sobre essa agenda, ela virou um ingrato do governo,
Então, de qualquer forma, por longo tempo, ela ser colocada como prioridade e ter sido uma agenda que foi, o Plano Nacional de Ação foi negociado com linguagens para se dissociar de um plot comunista do PT, entende? Então, assim, de um lado você tem a associação direta dessa agenda com o governo e de outro você tem essa mesma agenda posicionada como prioridade. E as falas dos diplomatas também posicionando o Brasil como um exemplo de igualdade de gênero, a despeito de todas as práticas, né, misóginas e todos os absurdos e políticas contra a mulher que vinham sendo desempenhadas pelo governo Bolsonaro. Então, essa ocultação, essa modificação de narrativas, essa utilização estratégica é bem diferente do CDH. E porque, por exemplo, no caso do governo Trump, quando o Trump estava, né, ainda na presidência, e havia discussões sobre a agenda mulheres, paz e segurança, o Trump se alinhava com a Rússia para tentar barrar qualquer tipo de discussão sobre direitos sexuais e reprodutivos na agenda mulheres, paz e segurança. E nos surpreendeu por que o Bolsonaro, que virou, né, o substituto do Trump depois, simplesmente não olha para isso, né? Isso é uma pergunta a ser respondida, né? Mas fato é que essa agenda de gênero é utilizada de forma ambígua, digamos assim, nesses espaços por esse governo. E isso não é uma exceção, também vale dizer. A Polônia seguiu o mesmo caminho do Bolsonaro, ou seja, a Polônia, ela, apesar de ter um governo de direita radical, ela lança seu primeiro Plano Nacional de Ação para a Agenda Mulheres, Paz e Segurança nesse contexto. E é uma interrogação para a literatura, né? Por que o governo polonês decide fazer isso, decide se engajar com essa agenda? Talvez isso diga mais sobre a agenda do que sobre os governos de direita, né? Sobre o quão cooptável ela é, sobre o quão maneira ela é. Mas, de qualquer maneira, mostra que há formas de você cooptar essa linguagem, utilizar, né, para se posicionar nesses espaços. Por favor. Vem aqui para falar com o microfone. Eu queria pedir a vocês duas para fazerem algumas conexões. Quer dizer, em que medida o que a gente tem hoje de informação sobre governos, como é o caso do governo Bolsonaro, agindo na agenda de governança no campo de gênero, né, nos indica, nos ajuda, nos ilumina para entender a lógica argumentativa desses atores de extrema-direita. Em que medida a gente pode associar, por exemplo, essa eliminação, pelo menos uma parte, né, da realidade empírica que vocês analisaram, Paula, do conceito de gênero, sobre lógicas muito mais gerais, estruturas mais, e de alguma forma, com todas as contradições, esses discursos, essas narrativas têm que ir se encaixando, né? E a gente tem analisado a literatura sobre a extrema-direita, a direita radical, né? Chegamos a algumas conclusões sobre algumas estruturas lógicas que são bastante transversais, né, a esses diferentes atores. Então, chama a atenção, por exemplo, primeiro, a ideia que foi discutida também na primeira sessão da manhã, da centralidade do conceito de família. E não qualquer família, né, mas a família como célula da sociedade, né? Quer dizer, célula tradicional que organiza a sociedade, que tem um caráter, entre aspas, natural, né? Ou seja, família, homem, mulher, essas coisas. E isso se associa também, me parece, né, com uma visão mesmo da comunidade política, da nação, como sendo extremamente homogênea. Então, a postura diante
de outras formas de expressão de gênero, de organização da família, né? Ela entra em contradição com essa ideia de uma célula fundante, essencial da nação homogênea, né? E com a própria ideia de nação homogênea. Segundo o governo Bolsonaro, tivesse menos contradições na sua agenda em relação à questão de gênero. Uma outra estrutura mais geral, que me parece se associa com essa ou agenda spoiler, ou mesmo essa agenda mais contraditória, intencionada com o que existe de direitos no campo de gênero, no campo do feminismo, diz respeito a essa ideia de que o tratamento do progresso, né? Quer dizer, uma ideia de progresso. Essa ideia de que você tem agência sobre a sociedade, inclusive muitas vezes a agência do próprio Estado, em que você constrói direitos, em que esses direitos garantem mais igualdade, mais autonomia, toda uma ideia de futuro, né? O Stefanoni falou sobre isso de manhã, né? Uma ideia de futuro, de intervenção sobre esse futuro, que seria, então, abandonada. Em que medida também há aí uma relação entre essa ideia mais geral e a agenda regressiva de gênero que a gente observa aí, né, nos casos onde esses governos já conseguiram, de alguma forma, ganhar alguma expressão governamental ou não governamental, né? E, finalmente, né, eu gostaria que vocês talvez falassem um pouquinho sobre a questão da violência. Porque também, não sei se isso explica alguma coisa, Paula, em relação a essas tensões que você mencionou. Será que em relação especificamente à agenda de gênero, né, é mais fácil lidar com uma pauta anti-violência, né? A gente viu isso aqui até no Brasil, né? Que a ministra Damares tomava essa pauta, né? Claro que as consequências disso aqui não são menos violência, mas um discurso aparentemente anti-violência, né, que talvez fosse uma estratégia argumentativa, né, diante da impossibilidade de falar sobre uma família plural, né, sobre definições plurais de gênero, mas a violência talvez fosse um tema mais confortável, né? Combate da violência contra a mulher. Combate da violência contra a mulher, por exemplo, nas operações de paz. Isso é muito contraditório, porque um outro elemento que aparece na nossa pesquisa, né, é uma relação mais confortável com a violência. De novo, de manhã na nossa discussão, né, defesa das armas, né, defesa da violência como uma forma de resolução de conflito, mas mesmo assim, né, eu acho que o tema da violência talvez merecesse um destaque, né, na nossa análise de como esses grupos e esses movimentos tratam a questão de gênero. Talvez possamos. Posso? Eu sou a Ariane, sou do Departamento de Serviço Social e faço o pós-doc também. Queria falar, Paula, a partir um pouco também do que a Mônica trouxe, das conexões, das pautas. Eu fiquei pensando, claro que a pesquisa tem um recorte, mas eu fiquei pensando na questão do refúgio, por exemplo, né? Isso aconteceu também nas pautas do governo Bolsonaro, né? Então, a gente teve um momento em que ele dizia que os migrantes eram a escória da humanidade, mas a gente teve, ao mesmo tempo, o primeiro governo que fez o reconhecimento prima facie de 20 mil venezuelanos, porque tinha uma relação ideológica ali naquele momento contra a Venezuela. Então, você vai vendo várias, em determinados espaços para dentro, a gente teve várias normativas dificultando a circulação, dificultando a permanência dos haitianos, por exemplo. Então, você tem mecanismos administrativos para atrapalhar o andamento do atendimento, né, da política de direitos humanos, mas para fora uma visão, inclusive colegas nossos, né, de relações internacionais, achando o governo incrível, porque
ele foi muito mais progressista que o governo do PT. A gente quase, né, infarta quando ouve isso, né? Mas isso foi, inclusive, dito em artigos, né? Por conta dessa boa vontade, né, de reconhecimento do Estatuto do Refúgio. Então, eu acho que essas conexões de pautas, né, eu acho que talvez seja interessante para pesquisas. Né? Ao mesmo tempo, o Bolsonaro ações que denunciaram a saída do Pacto Global das Nações. Uma vez mais, as duas Florian Hoffmann, do Parlamento de Direito, aqui. Obrigado pelas apresentações, super interessante. Eu, na verdade, não vou inovar na minha pergunta, porque acho que se conhece tanto a Samanta quanto a Ariane, mas essa estupefação, de certa forma, nossa parte, seja de acadêmicos, seja de pessoas politicamente opostas a esses movimentos, com essa incongruência. Isso convidar a mesa novamente refletir sobre isso, que eu mesmo acho que a pergunta da Mônica também era em torno disso. Então, estamos basicamente, na sua visão, tratando de uma instrumentalização, simplesmente, no sentido de spoiler, simplesmente por operações destrutivas, mas sim seguindo uma pauta por trás, em parte clandestina, mas mesmo assim racional, e no sentido identificável, né, seja uma pauta econômica, das empresas, empresariados, certos setores, ou uma pauta, de fato, de certos movimentos políticos. Ou temos a alternativa, que, vamos dizer, se meteria um pouquinho ao pré-histórico dos fascismos real existentes, por exemplo, o fascismo italiano, né, que também oscilava entre uma agenda, alianças estratégicas com certos setores, geralmente reacionários, mas não necessariamente fascistas, e uma nova ideologia e tática, estratégia, que era uma espécie de guerra contínua, né? Uma guerra de movimento, que justamente o fascismo se via, italiano, sobretudo, né, nos primórdios, nos primeiros momentos, se via como um movimento que, tudo bem, pode até chegar a captar o Estado, mas nunca vai ser satisfeito inteiramente com isso. Precisa manter, por exemplo, o nível geral de violência, de ofensa, né, de polarização, amigo, inimigo, etc., para se sustentar como raciocínio em si, sem uma outra pauta educativa. E eu, às vezes, fico, né, nós todos aqui estamos, né, ainda lutando a entender, né, o que está por trás disso. Essas agendas superficialmente destrutivas são mais isso ou são, de fato, simplesmente estratégias super bem pensadas, super racionais, de outras pautas que estão na prática? Talvez possamos responder uma primeira parte de colocação. Paulo, também outra pergunta. Posso. Aqui um pouco mais na frente, assim, vai ser filmado. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Amanda, mestranda aqui do IRI. Tá bom aqui? A Paula já conhece a minha pesquisa. Minha pergunta é em relação a exatamente esse esvaziamento do gênero. A gente já tem pesquisado como o gênero serve como essa cola simbólica que ajuda nessa aliança de direitas, de conservadorismo até a ultradireita. E eu queria também analisar um pouco como a esquerda acaba abrindo mão das pautas de gênero para se aliar com o centro como uma das primeiras posições. Então, como o gênero está tendo essa flexibilidade de ser usado em prol, tanto mais do conservadorismo ou então mais do progressismo. Eu queria que você falasse um pouco isso, mas, Paulo, e também trazer para a Gabriela o que você tem visto isso no contexto argentino. Muito obrigada. Só um pouco na direção dessas questões que o Florian levantar.
A primeira questão, Paulo, fiquei pensando, na hora que você estava falando dessa oportunidade, fiquei pensando se não tem também a ver, se dos elementos a ser considerados seria também o contexto, Nova York e Genebra. Genebra é o espaço de produção de normas em direitos humanos, ao passo que em Nova York você está discutindo uma agenda de segurança onde direitos humanos é importante naquele momento para o Brasil se credenciar um assento, mas a substância não é necessariamente uma questão de gênero. As questões de gênero são importantes para o credenciamento, mas não vão ser discutidas, não vão ser objeto de discussão, não vão ser necessariamente. Me corrija. Acho que essa é uma questão, porque no caso de Genebra, o que me chama a atenção é o fato de que o Brasil foi empreendedor. Não é só um spoiler. O Brasil foi empreendedor. O Brasil queria, na hora que você falou da história de transformar a família em sujeito de direito internacional, isso é uma mudança, não é trivial. Né? Eventualmente um empreendedor reacionário, mas um empreendedor nonetheless, né? Acho que essa é uma questão interessante. E a minha impressão, no final das contas, é que não dá para... Você não tem uma explicação única, porque você vai ver diversos... Você não tem fenômeno, perdão. Você vai ver diversos tipos de comportamento da burocracia, ou diversos tipos de comportamento dos operadores de política externa, em função de diversas questões. Uma das coisas que eu, por exemplo, fiquei imaginando, estava trabalhando com o pessoal da Defensoria Pública da União, e aí aparece a revisão periódica universal. Aí eu falei, vamos ver qual é o comportamento do Brasil na revisão periódica universal. Eu não terminei a série histórica do Bolsonaro, mas eu vi 2 anos. As posições do Brasil, nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, são exatamente as mesmas posições que o Brasil tinha antes do governo Bolsonaro, inclusive com relação a... Eu estou colocando o Brasil agora fazendo a revisão de outros países. Né? O Brasil faz a revisão, inclusive fazendo sugestões com relação a políticas de gênero, progressistas. Então, há uma da burocracia, da operação da burocracia, que não é interrompida em função da mudança de governo. Eu acho que esse é um elemento, que eu acho que tem a ver um pouco com o que o Giancarlo estava falando. Você tem um elemento que é da quebra da produção de inovação, e aí, da produção de inovação, e eu acho que no caso da família, o direito sujeito de internacional, acho que é um caso. E você tem uma outra questão, que eu acho que o Florian estava tocando, que é o quanto essas agendas também não são objeto de polêmica. Eu acho que é o caso dos refugiados também. Você polemizar a guerra ideológica, ela talvez tenha precedência em relação ao objeto da guerra ideológica. O simples fato, a simples necessidade de manter a guerra acesa, ela pode ter, inclusive, precedência em relação ao objeto dessa guerra. Não sei se está me fazendo claro. É mais importante manter a guerra do que a questão de gênero em si. Ou a questão da migração, nesse caso do refúgio. Né? E temos uma pergunta também online, né, que eu vou ler. Então, pode dar a palavra para a Gabriela, para a Paula. Isso tem a ver também com o fluxo transnacional de orientações, de ideias. O que você acredita que, no caso do governo Bolsonaro, qual foi a importância do governo Trump influenciar outros governos, como no caso do Bolsonaro? Então, nesse sentido, você acredita que esses governos teriam força que, sem Trump, digamos, outros governos, como o governo Bolsonaro, teriam força para questionar as normas internacionais já existentes e, da mesma forma, na Argentina, essa direita iliberal que está crescendo, quanto foi concretamente influenciada na sua forma de agir, principalmente nas plataformas, pela experiência concreta que se deu, claro, Trump, mas mais ao lado do Brasil. Não sei, talvez possamos começar com Gabriela, depois Paula, tem muitas coisas para responder. Gracias. Bueno, voy a intentar ser breve, son muchos los temas que están entrecruzados también con lo que señalaba Paula. En principio, bueno, en Argentina hay que retrotraerse a lo que fue la
en principio, la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que consolidó algunos núcleos conservadores a lo largo del país, que hoy por hoy están apoyando de diferentes maneras, o bien a la coalición de la Libertad Avanza, o bien al ala más dura de Juntos por el Cambio, representada por Patricia Bullrich. Entonces, si bien el discurso en torno a la familia, a la maternidad, a los derechos del feto, fueron tópicos que estuvieron, digamos, en agenda cuando fue esa discusión que el movimiento feminista ganó, digamos, que fue un éxito considerable y fue el fruto de muchos años de activismo. Lo que se observa hoy en relación al discurso familiarista o al discurso de género por parte de esta derecha extrema, que en cualquier caso igual intenta atraer para sí votos de centro, es más bien una consideración sobre el gasto de gobierno para facilitar esos derechos como un gasto ineficiente, corrupto y desmedido. Entonces, es interesante ver un poco en la misma línea de lo que señalaba Paula. Hay una coyuntura en la que se va fluctuando estratégicamente y se van, digamos, poniendo sobre la mesa diferentes discursos. Hoy por hoy lo que reconocemos, más que una reivindicación familiarista que existe, pero se encuentra tal vez más sectorizada en algunas regiones más conservadoras del país, es más bien un señalamiento de que el Estado es demasiado grande, que gasta demasiado, que gasta en derechos que en definitiva no cambian estructuralmente la desigualdad, con lo cual acá vemos un poco de lo que aparecía también a la mañana, ¿no? Ese parasitismo de agendas progresistas teñidas con el lenguaje de la derecha. Y en ese sentido, tal vez recuperando algunas de las cuestiones que señalaba Mónica, es interesante lo que ocurrió con el discurso en contra de la violencia de género y en contra de los femicidios, que fue una arena fértil para que algunos exponentes de la extrema derecha llamaran a armarse para defender, digamos, para que las mujeres se defendieran de sus femicidas. La mejor estrategia era portar armas, ¿no? Digamos, esa fue una de las reivindicaciones en donde algo del discurso antiviolencia promovía otras formas de la violencia como manera de resolver conflictos. Y en este punto, algo que a mí me resulta interesante y que creo que en el caso brasileño también se constata, en el caso de Estados Unidos también, es el modo en el que esta violencia discursiva, esta violencia emocional, aparece como un discurso que conecta, que sintoniza con esa bronca, con esa ira acumulada de la sociedad frente a un malestar económico, social, cultural, político. Con lo cual es interesante seguir pensando en el modo en el que estas emociones violentas conectan con algo de ese malestar social. ¿Y en qué medida, recuperando lo que preguntaba Giancarlo, en qué medida estas experiencias de derecha en el gobierno influenciaron a nuestras derechas? Bueno, yo creo que es interesante constatar, por ejemplo, digamos, los contactos efectivamente existentes entre estos exponentes de derecha, Eduardo Bolsonaro con Milei, con Bussi en la provincia de Tucumán, saludos cruzados de Trump, de Kast. En definitiva, aparece una internacional de derecha que le da un aire y una legitimidad a estas expresiones que tal vez antes
resultaban demasiado marginales como para ser tenidas en consideración. En principio, eso. Muchas gracias, Gabriela. Então, Paula. Obrigada pelas perguntas, eu vou tentar respondê-las ou pelo menos refletir sobre elas o máximo possível. Mônica, sobre as lógicas argumentativas e sobre a família como esse ponto nodal, eu não poderia concordar mais. Eu acho que esse é realmente um elemento central de articulação discursiva de diversos desses governos de direita e que foi fundamental para o Bolsonaro e que ele, inclusive, carrega com ele e o Araújo são, além do Damares, claro, são figuras que vão colocar o tempo inteiro a ideia de família como elemento constitutivo do Estado-nação, ou seja, atrelar a imagem do Estado-nação, a família como, né, assim, o microcosmo do Estado-nação e a falência do Estado-nação, se você não recuperar aquela ideia de família, né, essa ligação, eu fiquei procurando, inclusive, se você souber, teorizações sobre Estado-nação e família, de como se dá essa conexão na teoria política, porque foi daí que eu parti para essa pesquisa, na verdade, como a ideia da família passa a ser tão central e tão mobilizadora de repente, como esse pânico de destruir a família, como a destruição da família significa necessariamente o rompimento da nação, perpassa o imaginário, né, do Bolsonaro e dos seus apoiadores o tempo inteiro, né? E aqui a gente está falando de, claro, aborto, mas a gente está falando sobre coisas tão básicas como homeschooling, não é isso? É a família que vai garantir que aquela criança tenha essa moralidade, né? É o afastamento da família que corrompe e Negacionismo vacinal. A família, sua família pode decidir se é bom ou não a criança tomar vacina, mais a ciência, mais... Exatamente. Bom, toda a mobilização da imagem da criança também, pela extrema-direita brasileira, né, como a gente pode ver em diversos momentos, e eu acho que essa é uma questão central. Agora, eu não concordo muito com a questão da ideia de progresso, porque o que eu vejo, né, pegando esse elemento da família, é justamente não uma ideia de futuro, mas uma nostalgia do passado. Quando, por exemplo, Ernesto Araújo faz seu discurso de posse, sei lá, citando o Ave Maria do Guarani, entende? Essas coisas assim, e como em vários momentos a ideia de que eles estão ali para resgatar o verdadeiro Brasil. Então, existe essa essência Brasil que se perdeu, que esse governo vem resgatar, né? Novamente, o homeschooling é um outro exemplo disso. Então, eu vejo uma dualidade. E o gênero entra aí de uma forma interessante também nas falas do Araújo. Ele tem um blog post que foi também um outro elemento que me puxou para essa discussão, que ele fala que as feministas, na verdade, elas estão atuando pelo não nascer, ao promover o aborto e ao promover a homossexualidade. A ideia é defender o direito de não nascer e, portanto, o perecimento final da nação. Enfim, eu tenho esse negócio guardado. Foi uma das primeiras coisas que eu li do Araújo, logo quando ele foi nomeado, teve uma reportagem. Conheça quem é Ernesto Araújo, e tinha essas loucuras no blog dele. E tem esse sobre o direito de não nascer. Então, existe toda uma conexão entre vida, família, aborto, homossexualidade, etc., que vai combinar justamente nessa ideia homogênea de família e que, inclusive, reflete em um dos primeiros movimentos do governo Bolsonaro, que é tentar tirar dos passaportes a linguagem inclusiva para voltar para pai e mãe, porque era Parent 1, Parent 2, e ele tenta voltar para pai e mãe nos passaportes brasileiros, né? Então, que, novamente, recupera a ideia da família como elemento constitutivo, família cis heteronormativa, né, família nuclear, como constitutiva do Estado-nação.
E aí, sobre a violência e a ideia da antiviolência ser uma agenda mais confortável de navegar, né, em relação ao Conselho de Segurança, eu não sei, porque muitas dessas agendas que o Brasil atua no CDH estão falando de violência contra a mulher, por exemplo. O Compromisso de Santiago estava falando de violência contra a mulher, por exemplo. Né? E nesse caso, não era uma questão confortável para o Brasil navegar. Né? O Brasil, muito tranquilamente, não participou de declarações anuais históricas do dia 8 de março. Né? Não participou de iniciativas sobre violência contra a mulher no contexto da pandemia. Isso tudo está registrado pelo Jaime Chá. Então, assim, entende? Não se torna mais confortável de navegar isso no Conselho de Segurança. E aí eu discordo totalmente do Paulo de que é porque a agenda da MPS não era tão importante para o governo de segurança. Eu acho que é exatamente o oposto do Conselho. Eu acho que o Brasil precisou se associar a essa agenda para garantir algum grau de particularidade que o colocasse como um candidato dentro daquele conselho. Veja, a gente estava no momento de retrocesso das operações. O que o Brasil tinha oferecido? Né? Então, a agenda Mulheres, Paz e Segurança era muito estratégica, e é muito estratégica até hoje para diversos países que compõem o conselho. Então, sim. E, bom, a Ariane, sobre a questão do refúgio, do anti-Venezuela, etc., eu acho que isso nos diz, na verdade, nos ajuda muito a pensar sobre as particularidades da direita radical no sul global. Porque quando a gente fala sobre a direita radical, normalmente, muitos dos elementos são relacionados, por exemplo, ao nativismo e como isso se relaciona à imagem do anti-migrante. Né? Então, tem essas ideias. Ou seja, a direita radical é anti-gênero, anti-migrante, anti-isso, anti-aquilo, e aí todos esses componentes juntos formam a direita radical. Né? Só que, no caso do Brasil, é diferente. Isso se configura de uma forma diferente. Isso vai ser tomado de outras formas. Né? O nativismo não se revela da mesma forma. Né? O componente anti-migrante não se revela da mesma forma. E outros componentes também não vão se revelar da mesma forma. E aí, daí a importância da gente começar a pensar, né, a partir da nossa experiência, como é que a gente conceitualiza a direita global, quais são os nossos aportes para pensar esse movimento global, quais são as adaptações que são feitas em cada um desses contextos. E não responde a sua pergunta, mas eu só fiquei pensando sobre essa questão, porque uma outra discussão, por exemplo, dentro da literatura do gênero, e a Amanda vai lembrar disso, é como a rejeição ao gênero por parte da direita global vem muito de uma rejeição à ideia do gênero como uma ideia de colonial, imperial, uma agenda imposta por países estrangeiros, né? E a gente vê muito nessa ideia, né? Na União Europeia, sobretudo. E no caso do governo Bolsonaro, isso não aparece tanto, esse anticolonialismo do gênero, né? É outra coisa, é outra forma de entender aquilo, que tem ressonâncias com a ideia da família, mas que não é a mesma coisa. Né? Então, tem algumas diferenças. E olhando sobre se são estratégias bem pensadas ou não, ou são lambanças, eu não sei te responder. Eu acho que o que isso mostra, com certeza, na minha opinião, é que na agenda de direitos humanos, no âmbito do Ministério da Mulher, a burocracia estava muito bem articulada. Eu não sei o que aconteceu nos outros espaços, mas o Ministério da Mulher, a Damares, a Ângela Gandra e seus funcionários, eles foram os mais eficientes em articular isso. E aí, nisso eu acho que tem uma racionalidade, uma estratégia maior. Nos outros âmbitos, eu não sei te dizer, se eu não consegui elementos suficientes para formar minha opinião ainda. Mas eles se comunicavam muito, eles pediam o tempo inteiro instruções para se alinhar, não se alinhar, a forma como a Ângela Gandra circulou e discursou em vários desses fóruns.
Enfim, então eu acho que isso também fala sobre essas articulações. E a Amanda e a questão do esvaziamento do gênero pela esquerda, eu concordo, eu acho que, e a gente fala um pouco isso no artigo, o gender washing que a gente observa no Conselho de Segurança, a gente coloca que não é algo particular do governo Bolsonaro, que outros governos do Brasil antes do Bolsonaro agiam da mesma forma com as mulheres para a segurança, utilizando ela como uma agenda, né, como se diz, para inglês ver. E isso se repete novamente no atual governo, da forma como está se dando a discussão sobre a agenda mulheres para a segurança agora, e da forma como o atual governo está completamente desinteressado na agenda de gênero no plano internacional. Você tem uma discussão voltada para direitos das mulheres, que é encabeçada pelo Ministério das Mulheres, que está bem estruturada, lançaram essa semana um GT institucional para isso, e você não consegue fazer a mesma coisa no âmbito internacional. Né? E Celso Amorim, que está, né, ele não me parece ser o cara, né, nem Mauro Vieira, que estão lidando muito para isso. Então, e a gente vê isso claramente nas buscas que eles estão tendo com a Associação de Mulheres Brasileiras Diplomatas. Né? Existe uma guerra travada entre essas duas instâncias do TRE, uma tentando levar a agenda de gênero e expondo, como nunca antes foi feito, né, as estruturas misóginas, patriarcais, excludentes do Itamaraty, né? E, do outro lugar, do outro lado, a alta cúpula fingindo que está vendo. Eu acho que é isso. Sei. Falei demais. Espero que Celso Amorim esteja bem. Muito obrigado, Paulo. Acho que não temos mais perguntas aos dois, então não sei se alguém mais quer fazer uma. Eu tenho uma coisa que queria perguntar para vocês, sempre nessa linha. Hoje, pela manhã, uma das exposições, a Thalita Santiago, nós falamos exatamente com relação ao que você acabou de dizer, Paulo, que na plataforma do Cassas, essa base dele é família, pátria, segurança. E onde há uma espécie de uma aliança entre o tradicionalismo do ponto de vista religioso, o tradicionalismo evangélico, mas também, digamos, a parte mais conservadora da Igreja Católica, na certa convergência. Estamos vendo isso em vários fóruns internacionais, no sistema multilateral, onde há, digamos, não há uma divisão clara de esquerda, direita, sul, norte, do ponto de vista da questão da defesa dos direitos. Há um número na África crescente de países onde a homossexualidade está sendo criminalizada de forma mais dura do que no passado. O último caso do Uganda, 77 países hoje que têm apenas detenção prevista para alguém ser homossexual. E há esse discurso também da família tradicional que está voltando na altura em vários países, e não somente do Sul, mas também, isso foi o caso, por exemplo, agora na Europa, para falar da Itália, no Douro, tem voltado a ter essa discussão. A família tem que ser do jeito certo. Então, digamos, essa parece haver uma espécie de consagrado, de aliança, digamos, negativa entre diferentes tipos de conservadorismo. Ou seja, não é somente uma questão de opção política, mas uma questão de conservadorismo mais junto com a visão da sociedade e do mundo com hierarquias tradicionais claras e que têm que ser definidas. E isso, nos fóruns da ONU, temos também a convergência entre, muitas vezes, o Vaticano com a Arábia Saudita sobre questões concretas, países do sul global com alguns países do norte, etc. Então, o que podemos, essa é a pergunta, o que podemos talvez tentar fazer na sociedade civil, no mundo acadêmico, etc., para tentar
contrabalancear, contrastar essa evolução conservadora, autoritária e tradicionalista. Essa pergunta fácil, depois terminaria. Bueno, aprovecho para contestar una de las preguntas que había quedado y después la combino con esta última, Carlos, en relación a la apertura, digamos, de cómo el discurso de género también resultó recuperado por una agenda de centro-derecha. Eso lo vimos claramente cuando fue la disputa por el derecho al aborto legal. Lo que se armó fue una coalición de diputadas y senadoras de distintas fuerzas políticas y un núcleo de feministas liberales, ¿no? Que lo que pedían era el derecho al aborto como una manifestación del derecho individual y personal al propio cuerpo, ¿no? Entonces, como algunas de nuestras consignas fueron reinterpretadas en clave liberal y fueron muy exitosas en esa reinterpretación. Creo que es una discusión a seguir teniendo, así como también la pertinencia de las agendas en clave de violencia de género, que lo que generaron, como decía hace un ratito, fue un incremento de un punitivismo muy exacerbado que pretendía resolver la violencia patriarcal con violencia carcelaria, básicamente. En relación a esta pregunta sencilla que hace Giancarlo, de qué podemos hacer para contrabalancear, creo que aparecía en la intervención de Mónica también que de algún modo es una disputa por la idea de futuro posible, ¿no? Un futuro que no sea una proyección nostálgica de una época dorada, de un siglo XX con estado de bienestar que como sur global nunca tuvimos, como lo tuvo el norte, y de algún modo es poder reinterpretar esta sensación de malestar en clave de derechos insatisfechos. Que lo que se necesita no es menos Estado o más seguridad tan solo, sino que lo que tenemos que empezar a pensar es cómo hacemos para articular una agenda de demandas en torno a la educación, a la salud, al trabajo, que es un problema en sí mismo, que está siendo también reinterpretado en clave de derecha, ¿no? No lo comentamos demasiado en el día de hoy, pero digamos, la proliferación de trabajos de plataformas, trabajos informales, le dan pie a un discurso anti-Estado, anti-regulación, anti-impuestos, porque todos somos emprendedores y todos necesitamos que el Estado no se meta en nuestros asuntos. Entonces yo diría muy modestamente que se trata de poder reconocer ese malestar, no ignorar el malestar. Hay un malestar con la democracia realmente existente y hay que pensar de qué manera articulamos un discurso de derechos para fortalecer la democracia. Obrigado, Gabriela. Paula. Eu acho que, concordando com o que a Gabriela falou, eu acho que só adicionar a importância, né, e aí falando aqui como acadêmica, da gente entender de forma mais clara o modus operandi de todos esses atores, não só a extrema-direita da superfície, mas acho que naquele seminário sobre Israel, estava falando sobre a direita do porão, né? Porque como a gente foi surpreendido, porque a gente não tem noção de como esse radicalismo de direita está sendo construído há décadas, de uma forma muito refinada, com mensagens muito claras em relação ao antissemitismo, por exemplo, né? E que a gente não conseguiu se atentar por muito tempo. Então, eu acho que entender o modus operandi, entender a linguagem,
mapear como essas redes estão atuando é parte central para que a gente consiga se reorganizar, né? Porque a gente está num momento ainda de reorganização pós-catástrofe. E, de alguma forma, tentar, acho que nos aproximar de uma geração que está completamente descrente da política, né? E ver a política como sinônimo de corrupção, né? E que se coloca como despolitizado, né? De cara em determinadas discussões. Então, acho que essa é outra questão fundamental. Muitíssimo obrigado ao Paula Drummond, do IDE. Muitíssimo obrigado, Gabriela Tidier, do SES. E acho que podemos nos dar break de 10 minutos e às 4 da tarde começaremos o último painel do dia falando de meio ambiente, o desenvolvimento do meio ambiente e as várias articulações dos comissários. O café está lá fora, nos vemos em 10 minutos.